Glória a Deus, amém, igreja? Abra suas Bíblias. Romanos capítulo 13 diz assim, versículo 1: Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação, porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás o louvor dela, porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também, por esta razão, pagai tributo, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem deveis tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; e a quem honra, honra. Amém? Pode sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa noite. Querido, nós falamos a quarta-feira retrasada, falamos um pouco sobre autoridade espiritual. E nós começamos falando que há várias indagações no meio da igreja, o porquê que muitas das vezes nós somos crentes, somos batizados, somos pessoas de Deus, ofertamos, dizimamos, e quando nós olhamos para tudo isso que nós fazemos, aí vem uma indagação: por que tal coisa me sobreveio na minha vida? Por que tal coisa tem acontecido comigo? E nós falhamos em uma coisa, e essa coisa que eu quero falar nessa noite chama-se obediência e submissão à autoridade espiritual. Nós vivemos os dias em que pouco se fala sobre isso. Vivemos dias e que as pessoas, elas querem estar no mesmo nível e que uma autoridade espiritual. E Deus, Ele levanta as suas autoridades espirituais, e dentro desse conceito de Deus levantar, Ele também estabelece os níveis de autoridade espiritual. E eu quero levar você a entender um pouco sobre esse problema que tem derramado sobre a igreja brasileira. No versículo 1, Paulo ali começa dizendo que toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Observe que Paulo começa o versículo dizendo toda a alma. Paulo, ele não está se importando com a minha posição eclesiástica. Se eu sou um diácono, se eu sou um presbítero, se eu sou um pastor, se eu sou um missionário. Paulo, ele não está se importando se dentro da empresa eu lavo o chão, eu sou um faxineiro, eu sou um supervisor ou eu sou um gerente. Não, ele está dizendo toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Sempre haverá alguém que estará acima de nós. Sempre haverá alguém que estará acima de nós como autoridade para nos abençoar, para nos ensinar, para nos instruir naquilo que for necessário. Observe que completando o versículo vai dizer: porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Então, dentro desse versículo, nós temos 3 princípios estabelecidos para nós sermos abençoados. Primeiro, toda alma seja sujeita. Segundo, a autoridade foi constituída e ordenada por Deus. E eu quero nessa noite lhe dar alguns conceitos de autoridade. Nós temos 4 tipos de autoridade. Nós temos autoridade civil, que a Bíblia vai falar que nós temos que obedecer aos nossos governantes. Nós temos autoridade exercida dentro do trabalho, que lá no livro de Efésios, a Bíblia vai dizer que nós temos que obedecer aos nossos patrões, aos nossos chefes. E nós temos também a autoridade de Deus delegado às famílias, onde a Bíblia diz: vós mulheres, sejam submissas a vossos maridos. Mas a 4ª autoridade, Deus entrega ao sacerdote da igreja. E aí eu lhe faço uma pergunta: se Deus levanta 4 autoridades, uma civil
que são os nossos governantes, deputado, vereador, governador, presidente, se Deus levanta autoridade no trabalho, que é o seu chefe, e Deus levanta autoridade dentro da sua casa, que é o seu esposo, e Deus levanta autoridade eclesiástica na igreja, que é o sacerdote, aí vem a pergunta para a igreja: qual dos quatro é o maior? Qual dos quatro você tem mais obedecido? Qual dos quatro você tem dado honra? Será que nós sabemos fazer uma diferença desse tipo de autoridade? Eu quero só refrescar a sua mente. Falamos que a primeira autoridade civil são os governadores, são os presidentes, são os deputados. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando esses homens estão regindo algo, que a coisa aperta para eles, como numa delegacia, quando há uma rebelião, que nem o governador consegue conter, quem é a autoridade que eles mandam chamar? Quando dentro do seu trabalho, o seu chefe, ele tem uma empresa, e de repente no momento de dificuldade, a empresa começa a vender menos, começa as coisas a dar tudo errado, quem é a autoridade que ele vai chamar? Quando dentro da família, o homem é a autoridade constituída por Deus, e dentro de casa, o casamento já não consegue mais andar alinhado, os filhos estão desobedientes, quem é a autoridade que eles vão chamar? Então nós precisamos entender que Deus, ele levantou as autoridades, mas nem toda autoridade está liberada para orar por você, lhe direcionar, abençoar a sua vida, colocar a mão sobre a sua cabeça e te abençoar. Existem autoridades que foram constituídas por Deus, mas existem também os níveis de autoridade. E a gente precisa entender isso, porque a Bíblia diz que toda autoridade foi ordenada por Deus. E nós falamos aqui na outra quarta-feira que até Satanás, os inimigos de Deus, que são os demônios, eles sabem usar a autoridade espiritual para prejudicar a igreja. E nós, como igreja, não sabemos usar a autoridade espiritual para nos abençoar. Como assim, irmão Santo? Lembra que eu falei na outra quarta-feira? Que quando o povo de Israel crescia em número, a Bíblia diz que nessa época existia um rei por nome Balaque. E ele queria destruir o povo de Israel. Ele juntou os homens com carros, cavalos, cavaleiros, foi lutar contra o povo de Israel, mas não conseguiu, porque Deus era com ele. E de repente ele começou a pensar: peraí, eu já usei homens com espada, já usei homens com lança, já usei um grande exército e não consigo destruir esse povo. Tem que ter alguma coisa que eu destrua o povo de Israel. Ele tentou de tudo, mas não conseguiu. Mas um belo dia, a Bíblia vai dizer que Balaque, ele vai ler as sagradas escrituras, e lá ele entende que a única maneira de destruir o povo de Israel era levantando uma autoridade espiritual. E o que é que ele faz? Ele cumpre um profeta por nome Balaão. E quando o povo de Israel vai passar, o que é que acontece? Ele diz: ei, amaldiçoa esse povo. Quando ele vai abrir a boca para amaldiçoar o povo, a Bíblia diz que Deus toma a boca do profeta e diz: como eu vou amaldiçoar o que Deus já abençoou? Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, vamos começar por aqui. Para com esse negócio de ter medo de macumba, feitiçaria, é olho grande, é inveja, é não sei o que. Deixa eu te dizer uma coisa: se tu é submissa à tua autoridade, você está guardado, você está debaixo de uma bênção e ninguém pode te tocar. Observe que o povo de Israel estava passando e o profeta estava no monte. Eles não sabiam que naquele momento o profeta foi contratado para amaldiçoar. Ei, quando você está debaixo da obediência à sua autoridade espiritual, podem fazer coisas na oculta, mas ninguém vai abençoar o que Deus já abençoou, ninguém vai derrubar o que Deus já levantou, ninguém vai tirar do lugar que Deus já instituiu. E observe que o inimigo, ele usa a autoridade espiritual para querer amaldiçoar o povo de Deus. E nós muitas das vezes não usamos a autoridade espiritual ao nosso favor. Aí eu lhe pergunto: o que é uma autoridade espiritual? A autoridade espiritual é uma pessoa revestida do poder para liderar, dar ordens, tomar decisões
e agir dentro dos limites e propósitos estabelecidos por ela. Agora preste atenção no que eu vou lhe falar. Observe que a autoridade espiritual é uma pessoa que tem poder para dar ordem, tomar decisões e decidir. Mas no finalzinho o quê? Os limites e propósitos estabelecidos por ela. O governador chega assim: em Alagoinhas, a partir de hoje, quem passar por tal bairro não vai ter mais direito ao Bolsa Família. Aí muita gente vai dizer assim: ai, que coisa errada, como pode fazer isso? Vai acontecer, uma autoridade espiritual. Ele determinou que dentro de um propósito, de um limite, aquilo tem que ser dessa forma. E a coisa acontece. Observe que quando nós passamos para dentro da igreja, olha o que Paulo vai falar no versículo 2. Pois isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem, receberão sobre si mesmo a condenação. Observe que quando nós resistimos à autoridade de Deus, a condenação vem imediatamente. Porque o sacerdote, ele instituiu um propósito e um limite. E às vezes nós, como servo de Deus, ficamos falando assim: ah, o pastor fez isso, mas vou orar para ver se é de Deus. O pastor fez isso, mas eu vou ver se é assim mesmo. Deus ainda não me confirmou. O pastor fez isso, mas tem que orar mais. Isso aí é carne pura. Eu não estou vendo nada. Ei, a autoridade espiritual é uma pessoa que tem poder de mandar, ordenar e coordenar. E Deus ainda deu o poder de estabelecer limites e propósitos. Debaixo da autoridade espiritual existem limites e propósitos. E aqui vai um conselho de Deus para a sua vida: fique dentro do seu limite e dentro do propósito para a bênção vir sobre a sua vida. Não existe isso. Autoridade espiritual não é minha amiguinha da escola que ela diz A e eu digo B. Autoridade espiritual não é qualquer pessoa que eu achei lá na esquina e vou falar de qualquer forma. Paulo está dizendo que os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. Você sabe qual é o problema dentro desse propósito da autoridade espiritual? É o problema do super espiritual. O super espiritual, ele nunca é submisso. O super espiritual, ele usa essas palavras: olha, eu só obedeço a Cristo e a mais ninguém. O super espiritual, ele vai dizer: não estou sujeito a homem nenhum. O super espiritual, ele vai dizer: eu só obedeço ao Senhor. O super espiritual, ele vai dizer: se Deus não falou comigo, eu não coloco a mão nesse negócio. Só que a autoridade espiritual é alguém que foi constituído por Deus. Se você não obedece a sua autoridade espiritual, não existe de você dizer: eu obedeço a Deus. São princípios que não são revogáveis. É a mesma coisa quando Deus fala a respeito do seu irmão. A gente fala: olhe para o seu irmão e diga: você ama seu irmão? Amo. Mas lá dentro você não ama. Aí a Bíblia diz: se tu que está vendo não ama, como você vai me amar que tu nunca viu? A mesma coisa a autoridade espiritual. Não existe eu falar que obedeço a Deus se eu não obedeço a minha autoridade espiritual. Primeiro ponto que nós temos que entender. Sabe por quê? Dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, havia autoridade espiritual. Irmão Santo, havia. Deixa eu lhe falar uma coisa, presta atenção nisso aqui que eu vou lhe falar. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, na sua essência, eles são um. Na sua essência, eles são um. Agora, nas suas funções, eles são diferentes. Como assim? O Pai ordenou que o Filho viesse. O Filho obedeceu e veio. O Filho ordenou que o Espírito Santo ficasse. Viesse à terra até que ele voltasse para buscar a sua igreja. O Espírito Santo obedeceu e está aqui entre nós. Submissão, autoridade espiritual é o que nos traz a bênção. Mas Satanás, nesses últimos dias, quer tirar a bênção de você do meio da igreja, trazendo insubmissão. Sabe por quê? Ele foi um insubmisso. Já viu aquela história que as pessoas falam? Quer saber quem a pessoa dê poder a ela? No céu foi assim.
A Bíblia diz que esse Lúcifer, que era um anjo de luz, no livro de Ezequiel vai dizer que ele se envaideceu pela formosura que ele tinha. Ele diz: subirei aos céus, assentarei na cadeira de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Só que a glória de Deus ele não divide com ninguém. E ele desceu, e ainda desceu com a quarta parte que desceu de lá. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Se nós levarmos a sério a questão da autoridade espiritual, você vai ver que lugares que você anda, pessoas que você anda, lugares que você acompanha certas pessoas, você a partir de hoje não vai mais. Sabe por quê? Porque quando você está no meio, você não tem nada a ver com a coisa. Mas quando você está no meio do insubmisso, e a sentença de Deus vem, você recebe também. Moisés subiu para adorar o Senhor, receber as tábuas dos 10 mandamentos. A Bíblia diz o quê? Que quando o povo desceu, veio o quê? Um bezerro de ouro. O bezerro de ouro estava lá feito no meio do povo, e o povo começou a fazer o quê? Adorar o bezerro de ouro. Moisés nem perguntou, quem foi o autor do bezerro de ouro? Não, vem o autor e vem que está junto. Colocou todo mundo do lado assim: ei, todo mundo aí agora puxa a sua bainha, puxa a sua espada. Todo mundo tirou a espada. Agora, mate pai, mãe, filho, todo mundo que adorou o bezerro de ouro. Quantos de nós sabemos? Quer saber? Quer estar debaixo da bênção? Ande com quem seu sacerdote ande. Fale do jeito que o seu sacerdote fala. Veja o comportamento do seu sacerdote, os lugares que anda, as pessoas que anda, com as famílias com quem comunga, e você será um exemplo para a sua vida. Você terá a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas as pessoas hoje, elas não querem isso, porque todo mundo quer se colocar como autoridade espiritual. Somos autoridade espiritual? A igreja é uma autoridade espiritual? A igreja é uma autoridade espiritual? Então ninguém aqui vai expulsar demônio mais, né? A igreja é uma autoridade espiritual? Meu Deus, o povo está com medo. A igreja é uma autoridade espiritual. Só que nós temos que entender essa autoridade que Deus nos deu. Jesus chegou diante da multidão e falou assim: olha, foi-me dado todo o poder nos céus e na... Jesus está falando sobre governo. Todo governo é meu, eu comando, a autoridade está sobre mim. Quando ele vai se colocar diante da igreja, ele não dá o governo de tudo. Olha o que ele vai falar: a vocês eu estou dando autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, pregar a palavra. Agora, o domínio de todas as coisas estava sobre Jesus. E quando nós falamos sobre isso, eu quero que a amada abra aí, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Todos leiam comigo aqui. Olha o que a Bíblia vai falar. Capítulo 3, versículo 6. Olha o que a Bíblia vai dizer: mandamos-nos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo irmão que ainda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ei, vou traduzir para você. Paulo chega dentro da igreja como sacerdote e ele coloca princípios dentro da igreja. Ele coloca ordenanças e propósitos. E ele chega para a igreja e diz assim: ó, todo irmão que desordenadamente, ou seja, todo irmão que não aceita os princípios estabelecidos pelo sacerdote, todo irmão que não aceita a ordem do sacerdote, ei, e não segundo a tradição que recebeu, apartai-vos dele. Mas não, muitas das vezes nós estamos comungando. Por quê? Colocamos todo mundo dentro do mesmo patamar. Como assim, irmão Sandro? Eu vou lhe dar alguns exemplos. Vamos lá com um exemplo comigo, igreja. O irmão Sandro está aqui e de repente eu tenho algo, Deus vem, porque Deus pode me visitar? Pode. Deus pode me dar uma revelação? Pode. Deus pode me trazer algo novo? Pode. Só que eu não posso pegar essa revelação, algo que Deus me deu, e colocar como algo que foi o sacerdote que enviou. Como assim? Deus pode me dar uma direção, irmão Sandro. Deus fala comigo: eu quero que a Nova Jerusalém esteja 7 dias de jejum.
E eu vou chegar aqui e vou falar, a partir de amanhã, todo mundo aí jejuando, 7 dias. Não, eu vou até a minha pastora e digo, meu sacerdote, Deus me visitou e falou que quer 7 dias jejuando. Se foi Deus que falou contigo, Deus vai testificar. Se foi Deus que falou contigo, Deus vai mostrar. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar os seus. E deixa eu tirar logo a sua alegria aí. Quando a Bíblia diz revelar os seus, ele está falando do seu sacerdote. Não é da sua igreja. E nós muitas das vezes estamos ali comungando. Ei, entrou em grupo de WhatsApp? Qual é a primeira coisa que eu faço? Membros. Pastor vai estar? Não. Sair. Por que um grupo de WhatsApp meu líder não pode estar? Quem libera a bênção? Quem me abençoa? Quem é por mim? Por que não pode estar? Ei, irmão, vamos fazer um grupo de oração. E vamos para a casa dos irmãos. Vamos pegar a palavra. Porque Deus vai libertar, que Deus vai curar. Como é esse negócio? Vai sair sem a liberação do líder? Sem a bênção? Como é que essas coisas acontecem? E acha que está fazendo a coisa correta? Ei, irmão, Deus me mostrou algo na sua vida. Vamos subir para o monte, vamos pagar o preço, que Deus vai dar a vitória. Ei, subi ao monte, não encontrei meu sacerdote. Oxe, como é que a bênção vai vir? Se a bênção está sobre o sacerdote. A não ser que seja delegado. O que é delegado? Quando você tem algo para fazer, Deus lhe passa uma direção, e você fala para o seu sacerdote, e ele lhe abençoa, e você vai. Ei, nós precisamos entender essa realidade. E Paulo falando para a igreja, olha, apartai-vos de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Conselho de Paulo. Quer ser abençoado? Jejum, oração, monte, consagração, faz parte. Só que tem um princípio: obediência à autoridade espiritual. Nada disso vai funcionar. Sabe por quê? Muitas das vezes nós estamos dando a honra para quem não é para receber a honra. E nós temos que aprender isso, porque precisamos ser abençoados. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre a autoridade espiritual. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Olha o que a Bíblia vai dizer: obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que têm de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Eu não vou ler nem o final do versículo agora. Observe que a Bíblia diz que nós temos que obedecer às autoridades espirituais, que é o nosso pastor, o nosso sacerdote, para que com isso, olha o que a Bíblia diz, ele não faça gemendo. Agora veja bem, se tem alguém que é desobediente ao sacerdote e faz com que ele exerça uma autoridade gemendo, quem é que está sofrendo? É eu ou o sacerdote? Quem é que está sofrendo as dores da desobediência? Não é o sacerdote? A Bíblia diz para que ele não faça gemendo, mas olha o finalzinho que o apóstolo Paulo vai dizer: porque isso não vos será útil. O seu pastor vai gemer, o seu sacerdote vai gemer, mas isso não vai lhe ser útil. A recompensa de Deus virá sobre a sua vida. E essa recompensa aqui não é bênção, não. É a mão de Deus sobre a sua vida. E o inimigo tem introduzido para querer nos tirar essa verdade, para querer tirar de nós a verdade de Deus. Observe aqui, antes de nós passar para os níveis espirituais, versículo número 5 diz, Romanos 13:5: portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas por causa da consciência. Tem duas formas de você se submeter à sua autoridade espiritual. Primeiro, pela consciência. Eu tenho consciência que existe alguém que está sobre mim. Segundo, a Bíblia diz pela ira. Que ira é essa? A ira que, se eu desobedecer, versículo 2, a Bíblia vai dizer que receberá sobre nós a condenação. Em outras palavras, Paulo está dizendo: ou você obedece por sã consciência, ou obedeça por medo, para que não venha a ira de Deus sobre a sua vida. E a gente fica, queridos, misturando as coisas. A gente fica misturando, e Deus não é Deus de mistura. Já viu acreditar no mundo assim, cada macaco no seu galho?
E às vezes a gente fica misturando as coisas, fica, Deus, por que isso não está acontecendo na minha vida? Por que as coisas não vêm sobre mim? Você está obedecendo a sua autoridade espiritual? E é muito fácil o crente hoje, nos últimos dias, ele ser desobediente à sua autoridade. Quer ver uma coisa? Vou lhe dar exemplo. Você tem algo de Deus na sua vida. Alguém chega para você e fala assim, ó, faça isso, irmã. Não, mas a minha pastora não mandou fazer. Não, mas você é uma mulher de Deus. Você tem uma chamada. Eu vejo algo grande na sua vida. Deus está me revelando aqui agora. Pula, dança, mistério, sapateia, fala em línguas. Aí o crente vai lá, faz. Aí chega lá, quebra a cara. Aí fala, oh Deus, mas tu não falou comigo? Espera aí, Deus falou, mas quem lhe direcionou para fazer? Quer dizer que o meu sacerdote não instituiu nada sobre a minha vida e eu vou passar por cima da autoridade do meu sacerdote. Você sabe por que isso acontece no meio da igreja? Porque nós não estamos vivendo o que a palavra diz. Jesus disse que com essa árvore é pelo quê? É pela profecia, é pela revelação, é pelo dom de línguas, é pelo sapateado que se conhece. E o que está acontecendo no meio da igreja é isso. Satanás já sabe como intimidar. Já sabe. Ei mulher, se tu não fizer uma campanha na sua casa de 4 dias, eu vejo um grande vendaval e seu marido saindo de casa. Quer dizer que seu sacerdote está de joelho dobrado, abençoando, cobrindo a sua casa de oração, queimando as madrugadas o joelhinho, louvando a Deus por sua vida. Aí chega um por depois, faça uma campanha que eu vejo um vendaval que está... Peraí, meu filho. Vem buscar do seu sacerdote o que é que está acontecendo. Vem buscar a testificação, ver o que é que está acontecendo. E a igreja tem vivido dessa forma. Você lembra de Eliseu? Eliseu era um grande homem de Deus, mas a Bíblia diz que quando ele passava, existia uma mulher que olhava para Eliseu, a conduta dele, e de repente, quando Eliseu de tanto passar para lá e para cá, ela olha para o marido assim, ei, lá vai um homem de Deus. Ele não profetizou, ele não falou línguas, ele não sapateou, apenas pela conduta dele. E nós estamos dessa forma dentro da igreja, porque estamos nos impressionando com os dons. E Jesus está dizendo, olhe os frutos. Se eu te mandar você fazer algo que esteja acima da sua sacerdote, caia fora. Eu não tenho autonomia, não tenho autorização e nem autoridade para fazer nada na igreja, para ministrar sobre você, se eu não estiver debaixo de uma cobertura. E deixa eu te dizer uma coisa, as suas boas intenções nunca será recebida por Deus quando você tiver que passar por cima da sua autoridade espiritual. Estou cheio de boa intenção. Eu acho que tem que ser feito assim. Aí começa, envenenar um, envenenar outro. Eu acho que está sendo assim. A coisa está sem visão. Nós temos que mexer para lá e para cá, ver como é que vai fazer. Espera aí, rapaz. Deus agora fala com quem? Então não precisa mais de liderança. Se todo mundo tem visão, se todo mundo sabe o que é que está acontecendo, por que Deus instituiu o sacerdote então? E nós temos que nos atentar por isso. E mostrando por que você está falando isso com a gente. Porque eu quero ver você debaixo da bênção e prosperando. Abrindo seus olhos. Para que você entenda. Pode se levantar quem for. Você precisa estar debaixo da bênção. E deixa eu lhe falar uma coisa. Porque hoje eu quero encerrar. Você precisa entender que dentro da autoridade espiritual existem níveis. E dentro desses níveis, nem todo mundo que tem autoridade espiritual pode fazer tudo, mas estão fazendo. Lembra de Saul? Vamos começar a história para que você possa entender. Por favor, coloca aí 1 Samuel capítulo 8, versículo 19. Esse aqui a igreja vai ler comigo. Faz assim no seu irmão, ó. Não durma não, viu? Primeiro Samuel capítulo 8, versículo 19. Olhe só, níveis espirituais, então a quem obedecer? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 8, versículo 19. Olha o que a Bíblia diz, olha. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram, não,
mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Olha o que Deus falou para Samuel. Então disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhe um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua casa. Preste bem atenção que eu vou lhe falar aqui agora sobre níveis espirituais. Todos nós sabemos a história que Adão e Eva pecou. Estavam distantes de Deus, ninguém tem mais acesso à presença de Deus. Então Deus levanta 3 níveis espirituais: levanta rei, levanta profeta e levanta sacerdote. Só que Deus não levanta todo mundo igualado, cada um no seu lugar. E a Bíblia vai dizer aqui que o povo era governado por Deus. Só que eles começaram a olhar para as nações e diziam: ei, os amalequitas têm um rei, os amonitas têm um rei, eles podem ver, podem abraçar o rei, podem apalpar. Nós não queremos mais ser guiados por Deus, não. Nós queremos um rei. Aí vai Samuel, que era o sacerdote, a pessoa que representava Deus, e vai falar com Deus: Senhor, o povo está pedindo um rei. Aí Deus vai assim: olha, fala para o povo que se eles querem um rei, o rei vai tomar suas posses, vai tomar suas mulheres, vai tomar suas filhas, vão pagar imposto e ainda vão tomar terra. Aí o profeta foi lá e falou para o povo. Sabe o que o povo disse? Não, nós queremos. E assim Deus instituiu um rei. Mas olha só, qual é o ofício do rei? Os reis deviam proteger sua terra, a nação, e governar o povo com sabedoria. Autoridade espiritual. O ofício do rei era cuidar da nação, governar a nação e cuidar do povo. Esse era o ofício do rei. E tinha pessoas que naquele tempo queriam o rei, mas não queriam o sacerdote. Aí me faz lembrar de muitas coisas. Será que muitas das vezes, dentro daquilo que nós estabelecemos para a nossa vida como autoridade espiritual, quem nós mais honramos e tributamos? Quem mais nós escolhemos? O povo tinha um sacerdote, que era o representante de Deus, mas diz: ei, nós queremos o rei. Alguém que só tinha o poder de governar o povo com sabedoria. E deixa eu lhe falar uma coisa: e muitos dos reis eram reis ignorantes e que não tinham piedade. Quando ele batia o martelo dele, batia o anel dele, é para morrer, é para morrer. É para decapitar, é para decapitar. Não tinha para onde sair. Sabe o que acontece depois? Deus vai e levanta a autoridade chamada profeta. Aqui agora onde entra a problemática da igreja. Sabe por quê? O ofício de profeta, ela não se restringe só em o ato de profetizar. Se você for estudar o Antigo Testamento, todos os profetas, eles eram pregadores. E na sua grande maioria, eles tinham escolas de profeta. Então o ofício de profeta não se restringe só a dizer: assim diz o Senhor. Ele tem que pregar e ele tem que ensinar. Mas hoje está uma decadência no reino evangélico, que todo mundo agora é profeta. Porque está denominado que o profeta que diz: assim diz o Senhor, receba isso, eu estou vendo aquilo outro. Mas biblicamente, o profeta, a palavra profetizar, não é a única coisa que está incluída dentro do ministério profético. Ele tem que pregar e ele tem que ensinar. Leia a Bíblia que você vai ver. E sabe o que é que acontece? Deixa eu te falar uma coisa. Nós, como alguns, estão valorizando mais o rei do que o sacerdote. E tem pessoas que estão valorizando mais o profeta do que o sacerdote. Mas, irmão Sandro, eu conheço várias pessoas que são profetas de Deus e falaram algo na minha vida e aconteceu. Claro, falou, Deus mandou, ordenou. Acontece sim, nós temos os profetas, mas a devida honra, muitas das vezes nós nos damos. Ficamos presos, amarrados por causa de uma profecia. Ei, se alguém falou alguma profecia para você e aconteceu, não é motivo de você ficar preso à pessoa ou
submissa a ela não, porque se ela falou e disse que foi Deus, tem o direito de se cumprir. Não é ficar submissa àquela pessoa, porque é profeta. Tem até profeta metendo medo de outro. Olha, faça isso comigo não, porque eu sou profeta. Mas, gente, é o que agora? Vai pôr a mão e vai matar? E a Bíblia vai nos falar que existe autoridade espiritual do profeta? Existe. Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus põe o seu povo no teste. Eu não vou ler agora não, porque vai ficar muito grande. Mas no livro de 1 Reis, capítulo 11, abre aí, vai lá para o versículo 30. Mas olhe para mim que eu contar a história antes. Sabe o que aconteceu? Deus usa um profeta. A Bíblia vai falar sobre a história de um profeta novo e um profeta velho. Vem cá, Felipe. Vamos fazer a encenação aqui. Faça favor, suba aí. Venha mais um jovem aqui. Para que você possa entender melhor. Vem aqui, Duda. Vem em nome de Jesus. Aí, vem. Tá vendo que o nome de Jesus tem poder? Eu quero que você entenda isso. Observe que a Bíblia vai dizer. Olha só. Fica aqui, minha querida. Deus vai e fala com um profeta novo. Olhe, você vai até uma certa cidade. Chegando lá, você vai entregar o que eu te mandei. Olha a recomendação de Deus. Não entre na casa, não coma pão, não beba água e não volte pelo mesmo caminho. Sai o profeta novo e vai entregar a revelação ao profeta velho. Deus mandou isso. Quando o profeta novo entrega a revelação ao profeta velho, o profeta velho se levanta e diz assim: ei, assim te diz o Senhor. Entra na minha casa, come pão, bebe água, porque o Senhor é comigo. Ele apareceu até mim e mandou falar contigo. O que foi que o profeta novo fez? Espera aí, o cara é profeta velho, tem sei quantos anos dentro da igreja, a pessoa já orou e pessoas foram curadas, a pessoa já orou e já restaurou o casamento. Ó, gente, eu vou fazer o que ele mandou. Sabe o que aconteceu? Quando o profeta novo foi obedecer ao profeta velho, porque Deus não mandou ele entrar, nem comer, nem beber, aí está o profeta novo lá, ó, sentado na mesa, tomando seu vinho, comendo, bebendo. Quando ele encheu a barriguinha dele, aí Deus toma agora o profeta velho e diz assim, ó: por que desobedeceste a mim, tu morrerás. Pode sentar dando glória a Deus. Deu para você entender? Deu para você entender? Quer dizer, a autoridade espiritual, que era o sacerdote, foi colocado para baixo do profeta. E nós estamos mudando as coisas. Quem gosta aqui de ouvir a história de Abraão? Eu falei sobre Abraão a semana passada, mas Deus me alertou para uma coisa, querido, que eu não falei, e o Espírito Santo me fez ir lá. Você lembra que quando Abraão recebe uma promessa de Deus: saia do meio da sua parentela, porque eu vou te fazer uma grande nação. Abraão está em Ur dos Caldeus, que é a cidade onde ele nasceu, e vai para onde Deus mandou. Para onde? Canaã. Quando Abraão entra em Canaã, nada acontece. Espera aí, rapaz. Quer dizer que Deus fala comigo, me manda ir para a terra da promessa e nada acontece? Aí o que a Bíblia vai dizer? Que Abraão vai para uma outra terra. Agora, entenda isso aqui. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para Canaã, ele vai debaixo de uma promessa. Qual a promessa? Ser um pai de nações. Então, por aí, Deus já instituiu ele como uma autoridade espiritual. Pai de nações. Grave isso aí. Primeira autoridade sobre Abraão: pai de nações. Só que ele vai para o lugar da promessa, está debaixo da palavra de Deus e nada aconteceu. Ele vai para uma outra cidade e tem um rei chamado Alimeleque. Olha para sua esposa Sara e diz assim: ei, essa mulher é muito formosa, traz ela para mim. Aí ele pergunta para Abraão: ei, o que Sara é tua? Ele, com medo de morrer, diz: é minha irmã. Aí o rei: oxe, a irmã, traz para mim. E quando o rei vai entrar no quarto para coabitar, vocês entendem muito bem o que eu estou falando, para coabitar com Sara, Deus aparece. Agora, a segunda autoridade espiritual que Abraão recebe, Deus aparece ao rei e diz assim: ei, larga essa mulher, porque Abraão é o meu profeta e tu não podes tocar nessa mulher. Deus institui uma segunda autoridade, profeta. Aí eu lhe pergunto: e por que a promessa não se cumpriu se ele era profeta? O cara sai de uma autoridade de patriarcal e recebe a autoridade de profeta. E por que a bênção não se cumpre? Aí a Bíblia diz que ele vai sair do reino de Alimeleque e vai voltar para Canaã. Mas no meio do caminho, a
Bíblia diz que ele encontra um sacerdote por nome Elimeleque. E ele pega, dá dízimo a Elimeleque, e a Bíblia diz que Elimeleque levanta suas mãos assim: bendito seja o Deus de Israel que abençoe Abraão. Ei, recebeu autoridade espiritual de patriarcal. Segundo, recebeu autoridade como profeta. Mas a bênção que Deus tinha falado sobre a vida de Abraão só foi constituída depois que o sacerdote liberou a bênção. Dá para você entender isso? Você sabe por quê? Porque o ofício do sacerdote, olha só, o ofício do rei era governar a nação. O ofício do profeta era levar a mensagem de Deus para o povo. E não era só esse. Ele tinha que pregar e tinha que ensinar. Já o ofício do sacerdote: pregar, ensinar, sacrificar animal por expiação do pecado do povo. O sacerdote era o único que podia entrar no lugar santo dos santos, onde tinha a presença de Deus. O sacerdote era o único que entrava na presença de Deus para trazer a revelação de Deus para o povo e o direcionamento. E muitas das vezes nós ficamos pegando coisas que é do sacerdote e nós entregamos as honras, a glória ao profeta. Irmão Sandro, eu estou percebendo que você está meio menosprezando o profeta. Não. O profeta de Deus, ele tem que ter no meio da igreja. Agora a igreja que tem que se situar quem é quem. A igreja tem que se situar quem é quem. Porque a bênção do Senhor, ela é liberada sobre a sua vida através do sacerdote. E ponto final. Se tu crê assim, se tu não crê assim também. Aí quem não crê vai ver as bênçãos decorrentes na vida daqueles que crê. Não tem para onde nós colocarmos um outro princípio a não ser esse. A bênção de Deus, ela é estabelecida através do sacerdote. Quando Abraão recebe a bênção através do sacerdote, queridos, tudo na vida dele muda. Tudo na vida dele fica diferente. Tudo na vida dele transforma de uma hora para outra. Está precisando de porta de emprego? Antes de levar o seu currículo, procure seu sacerdote para liberar a bênção. É por isso que muitas das vezes a coisa está travada. Por que isso, por que daquilo? E não vai, não vem, não vai, não vem. Quem libera a bênção você não procurou. Está precisando de quê? Será que não tem alguma coisa travada aí porque alguém te deu uma direção que não foi o seu sacerdote? Queridos, escute isso aqui que eu vou te falar. Conselhos são bons e nós temos que ouvir. Agora, a direção de Deus, ela só vem no nosso sacerdote. E quem não entende isso, sofre. Sabe por quê? Foi o questionamento que fizeram com Moisés. Datã, Corã e sua irmã. Olhou para Moisés assim: vem cá, o Senhor só fala contigo, é? Só tem tudo de profeta aqui no meio do arraial de Israel? É só com tu que Deus dá a revelação? Quer dizer que só você que pode direcionar o povo, a gente não pode? Aí Moisés: não tem problema não. Abre-se terra. A terra abriu, engole todo mundo. Os rebeldes já foram. A direção de Deus está na vida do seu sacerdote. E é de lá que vai emanar a bênção. É de lá onde vai emanar a bênção. Tudo que eu faço, seja lá o que for, eu chego lá. Acho que a pastora já está até enjoada de mim. Eu já chego antes de falar assim: olha, toma aqui. Ela quer isso, meu filho. Olha aí, me abençoe. Não tem para onde correr. E só que não tem juízo que não entende isso. Só que não tem juízo que não entende isso. Lembra que quando Jesus chegou diante da multidão: eu sou o pão da vida, eu sou a verdade que liberta. Aí Pedro olha para ele e diz assim: rapaz, que discurso duro é esse? O povo foi todo embora. Aí Jesus falou assim: quero ver se ele vai ficar debaixo da bênção agora. Tá duro, Pedro? Tá. Arruma tua malinha, vai junto com eles também. Aí Pedro, que não era besta, que era submisso à autoridade espiritual, disse: para onde eu irei? Só tu tem palavras de vida eterna. Observe que Pedro, ele não vai colocar a palavra no plural. Olhe, para onde eu vou? Se dentre vós tem mais alguns aí que pode liberar a bênção mesmo. Não, ele diz: só tu tem palavras de vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa. Profetas, diáconos, missionários, pastores, Deus levanta todo mundo dentro da igreja. Levanta vocês também que está aí. Derrama dons, capacita, levanta. Isso sempre vai instituir dentro da igreja.
Agora, a única pessoa que representa Deus no meio de nós é o sacerdote. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. É tanto que quando Deus, para nós encerrarmos, deixa eu lhe falar uma coisa, grave bem isso que eu vou dizer, que eu falei semana passada. Deus perdoa o pecado contra a santidade. Irmão, sabe o que é pecado contra a santidade? Quando a pessoa mente, adultera, rouba, mente, por aí vai. Todo mundo sabe disso. O que é que o livro de João diz? Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem de vós um advogado, que é Jesus Cristo. E o sangue de Jesus liberta você de todo o... Então, pecado contra a santidade de Deus tem perdão. Mas pecado por insubmissão à autoridade não tem perdão. Você pode perder a sua posição, você pode perder a sua chamada, você pode perder muitas coisas e ainda pode pagar com a sua vida. Irmão Santos, você me prova? Provo. Vamos encerrar aqui agora, provando a você. Deus chama Saul para ser rei de Israel. Saul vai para a guerra. Tinha dois ofícios ali, do rei e do sacerdote. O rei era batalhar. Só que antes do rei ir para a guerra, o sacerdote tinha que oferecer o sacrifício. Entrar na presença de Deus e pedir a bênção para que o povo saia dali vitorioso. Só que o sacerdote não tinha chegado ainda. Aí Saul, e agora? Eu preciso ir para a guerra. Eu vou oferecer esse negócio aí, viu? Ó, Saul, fique quieto. Seu ofício é de rei. Só quem pode oferecer o sacrifício é o sacerdote. Não, mas os inimigos estão chegando. As coisas estão apertadas. Eu vou oferecer. A Bíblia diz que ele foi fazer um ofício que não é dele. O ofício do sacerdote. Quando ele faz o ofício do sacerdote, a Bíblia diz que o sacerdote chega. O que é que tu fez? Não, os inimigos estavam vindo aí e já ia destruir a gente. Eu precisava fazer isso. Não, o ofício não é seu. Aí Deus falou, por conta disso, hoje ainda, estou rasgando o seu reino. Eu estou tirando o reino de você. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Saul, bonitinho, chamou o profeta assim, ei, não vai embora não. Volta aqui, vamos adorar o Senhor, vamos sacrificar para que o Senhor entregue meu reino de volta. Sabe o que aconteceu? Samuel foi, o sacerdote. Irmão Sandro, o que é que você vai me dizer com isso? Metade da igreja estava aqui e vai entender. E a outra metade vai receber aqui agora. Ei, quando nós somos insubmissos à autoridade espiritual, sabe o que é que acontece? Não adianta mais sacrificar. Quando Deus arranca, por insubmissão, não adianta mais sacrificar. Porque Samuel voltou, ofereceu o sacrifício e Deus falou, não adianta, eu já rejeitei. Deus falou para Samuel, eles voltaram e começaram a sacrificar. Deus falou, não adianta, porque eu já rejeitei. Mexeu aonde não devia mexer. Se posicionou aonde não era para se posicionar. Querido, parece até bajulação, mas deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma coisa que você vê biblicamente, que Deus se levanta rápido para agir, é quando mexe no sacerdote. E deixa eu te falar uma coisa. Aí a gente fica assim, ó, mas por que às vezes acontecem as coisas e eu não vejo acontecer nada? Deixa eu lhe falar uma coisa, porque o sacerdote está orando. Só que foi o que eu lhe falei para você da outra vez, tudo tem um limite. O sacerdote continuou orando. Saul já tinha sido rejeitado por Deus. E o sacerdote foi orar, Senhor, recebe o sacrifício, perdoa teu filho Saul. Deus, não adianta, eu já rejeitei. Vai ter hora que o sacerdote vai orar e o próprio Deus vai intervir. Vai dizer, não adianta, eu já rejeitei. Quer ficar debaixo da bênção? Quer receber a bênção do Senhor? Quer que Deus faça algo na sua vida que você está esperando há tempo? Seja submissa à sua autoridade espiritual. E tem gente que é assim, está orando, está pagando o preço, está fazendo tudo certinho, mas você tem que vir até o seu sacerdote para ele liberar, queridos. Biblicamente falando, todo o povo de Israel, quando orava, eles iam até o sacerdote. Eles contavam as queixas, contavam as dores, o sacerdote vinha, impunha as mãos, fazia o sacrifício e seja abençoado. Mas nós não, ficamos para lá e para cá, buscando pessoas em pessoas que não são, e as pessoas ficam nos direcionando, faz isso, faz aquilo, vai para lá, e não sei o que. Você se cansa, se fadiga, se frustra, nada acontece, bota a culpa em Deus, que Deus não olha para você, bota a culpa na profecia, mas você não entende que você não foi para a direção certa. Eu estou lhe falando isso porque eu vivi dessa forma.
Eu vivi como uma folha. Faz aquilo, e eu ia. Faz isso, faz. Viaja para tal canto, eu ia. Rodei e fiquei no mesmo lugar. Voltei para o mesmo lugar. Mas quando eu entendi que eu precisava de uma liberação de Deus sobre a minha vida, eu já contei meu testemunho aqui na outra quarta-feira. 9 anos que eu já tenho de volta à cidade de Alagoinhas. Em 1 ano, dentro do Ministério Nova Jerusalém, eu fui tão abençoado que eu não fui abençoado em 9 anos. Dá para você entender isso? 1 ano. Sabe por quê? Eu precisava de uma direção. E se tem uma coisa que tira a gente da direção, chama-se parente. Porque família é uma coisa, parente é outra. Os meus parentes só viviam assim. Faz isso, faz aquilo, vai trabalhar em tal lugar. Aí você ia trabalhar. Quando chegava, não, lá não deu certo, por conta disso, vai fazer aquilo. E eu passei 9 anos da minha vida subindo e descendo, indo para onde me mandavam. Mas no dia que eu parei e falei assim, Deus chega, eu quero algo diferente na minha vida. E Deus fez e Deus lhe dá sinais. Deus lhe dá sinais. Como assim, irmãos? Eu vou falar para nós estarmos aqui agora 4 sinais que Deus me deu. E outra coisa, viu? Quando Deus dá sinais, Ele repete para saber que foi Ele. Deus usou um profeta em Alagoinhas e falou comigo, é necessário você mudar. E eu murmurei, mudar? Eu não vou mudar para canto nenhum. E Ele falou, é necessário você mudar e você vai mudar de cidade. Deus fechou as portas para mim na cidade de Feira de Santana. Entrei numa van, uma mulher era crente, a gente sente logo quando a pessoa é crente, serva de Deus. Eu comecei a dirigir o carro e virar o rosto para a esquerda. Só olhava para a esquerda ou para frente, nem olhava para a direita. Porque eu sabia que Deus ia usar ela. Quando ela desceu do carro, ela falou assim comigo, você vai mudar e é necessário você mudar. As portas se fecham. Deus abre uma porta para mim na área florestal, ganhando mais de 5 mil reais. Eu todo alegre falei, é hoje que eu vou fazer minha vida. Descontar tudo 5 mil e pouco, tá bonito demais, vou fazer minha vida agora aqui em Alagoinhas. Com 1 mês e meio Deus usa a profeta e diz assim para mim, ei, o trabalho foi só uma isca para te trazer para dentro da minha vontade. É necessário fechar as portas sobre a sua vida e estou fechando hoje. Deus fechou. Só que eu passei 9 anos. É aquilo e aquilo outro. E comecei a congregar em outros lugares. Deus te trouxe aqui. Não aparece tanta gente dizer que Deus te trouxe aqui. E você vai para lá e vem para cá. Quando eu cheguei aqui nessa igreja, não era dia de culto. Entrei pelas portas com minha alma dilacerada. Como que para mim era o último dia de vida. Eu nem sabia que a pastora Linha estava aí dentro, eu nem conhecia ela. E aí quando eu estava sentado ali nas últimas cadeiras, ouvi ela vir passando por esse lugar, eu senti uma presença de Deus tão tremenda, que dentro da minha alma gemia, eu não conseguia nem abrir a boca. Eu falei, Deus, fale comigo. E quando ela olhou para mim, ela falou bem assim, o Senhor te trouxe até aqui, porque era necessário você chegar a esse lugar, e Ele mandou cuidar da sua alma. O que foi que eu fiz? Não pensei 2 vezes, a direção é essa. Tem um sacerdote que está me instruindo. Entrei pela porta, e quando você vai debaixo da bênção, do que o sacerdote lhe direciona, meu irmão, tudo fica fácil. A minha menina fazia coreografia, já não queria nem mais fazer. Trouxe ela para a igreja, mas os meninos, perguntei, e aí, achou o que é da igreja? Sabe o que ela me disse? Eu com medo dela não ficar na igreja, ela falou, porque a gente não descobriu essa igreja antes, pai? A minha esposa também não vai em qualquer igreja. Difícil visitar a igreja é ela ali, viu? Não vai em qualquer igreja. Falei, Jesus vai ser a parte mais difícil. Quando eu olhei para ela, falei, essa daí não vou falar nada, vou deixar o Senhor falar. Quando eu me arrumei, eu falei assim, ei, quinta-feira tem culto, tu vai lá, vou. Quando você entra debaixo da direção do seu sacerdote, tudo fica fácil. As coisas acontecem de forma fácil. Ai, irmão santo, e as pedradas? Deixa vir, faz degrau de escada e vai subindo, para que Deus possa derramar bênção sobre a sua vida. Você precisa estar debaixo da autoridade do seu sacerdote. Às vezes, querido, você sabia que vem consequência na nossa vida, porque a gente anda com pessoas que não comungam com o nosso sacerdote. Para analisar, você quer ver uma coisa? 1 minutinho já está encerrando agora. Vou até pegar a Bíblia aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Romanos, sabe o que ele diz? Que ele pregava o evangelho e ele observava aonde ele ia instituir uma igreja, sabe para quê? Para que ele não fosse fundar nenhuma igreja sobre um território alheio. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Eu vou traduzir para você. Paulo estava falando assim, ó, eu nunca vou entrar dentro de uma igreja, formar uma rebelião, levar uma parte e chegar lá do lado de fora, montar uma igreja já com essas pessoas. Pecado e rebelião, maldição. Aí a pessoa sai daqui, mas não sei quem é meu amigo, não tem nada a ver com os problemas dela ministeriais. Não tem não? Você está debaixo de qual sacerdote? Seu sacerdote comunga com quem? Aí quando surge para o sacerdote, a gente fala, não tem nada a ver. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Pai e mães aqui, levanta a mão aí. Quem é pai e mãe, levanta a mão aí. Olhe para dentro de você agora.
Você tem um filho, tem uma pessoa que é seu vizinho, lhe magoa, lhe diz palavras tristes, lhe ofende, lhe coloca para baixo, deixa pior do que um cachorro. No outro dia você vê seu filho comungando com ele. Qual o sentimento que você tem? Mas por que quando a coisa é direcionada ao sacerdote, a gente fala, eu não tenho nada a ver com os problemas ministeriais? Então você precisa de estar aqui na igreja levantando a mão como igreja na hora da comunhão e cantar: somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Que ligação é essa? Que comungar é esse? Aí vem a consequência de Deus e fica: meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo por que isso. O Senhor me deu uma bênção, se foi. O Senhor mandou um trabalho para mim, a porta fechou. O Senhor mandou isso, aconteceu isso. Comungando com quem é contra o seu sacerdote. Decida-se hoje para que a bênção de Deus reine sobre a sua vida. E eu te dou um conselho hoje. Não sei os seus projetos, não sei o que você tem projetado, não tem dado certo, ou talvez a luta que tem se estabelecido sobre aquilo que você deseja. Não sei, mas de uma coisa eu sei: você precisa da bênção do seu sacerdote. Não basta apenas ter promessa, não basta apenas estar no lugar da promessa. Lembra de Abraão? Canaã, lugar da promessa, bênção de Deus sobre Abraão. Mas enquanto Melquisedeque não liberou, nada aconteceu. E não tem para onde correr. Eu falei para vocês que me olha, pensa que às vezes não tem nenhuma, como é que a gente fala assim? Não é bem a palavra atrito. Não há uma discordância entre eu e a pastora. Sempre tem. Agora, quando eu discordo algo que eu falo com ela, e ela diz, vamos fazer? Vamos. Quando ela diz, não vamos fazer, retrocedo. Quem vai ficar debaixo da maldição? Na semana mesmo a gente estava na vazinha. Aí, umas mudanças de curso quer fazer, ela falou, vai fazer tal dia e tal dia. Eu falei, mas pastor, se fazer tal dia e tal dia, possa ser que os irmãos não venham, tal, aquele negócio todo. Eu já percebo. Vocês têm que entender. Entenda isso, irmão, para eu fechar, em nome de Jesus. O profeta nunca vai entender o sacerdote. Lembra de João Batista? Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor? Aí vem Jesus, filhinhos, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O profeta nunca vai entender a visão do sacerdote, porque a visão do profeta é, pau no couro. Tome daqui, Jesus mandou lhe entregue, e você que se vive com suas emoções. Mas o sacerdote, ele tem um ministério sacerdotal e ele tem um ministério de profeta. Na hora que Deus tomar ele como profeta, ele vai tomar. Mas do mesmo jeito que o pau quebra lá, aí entra o ministério do sacerdote, derramando o óleo da unção, derramando o remédio. Você entendeu? E quando eu já sei distinguir, quando a minha liderança, ela fala comigo como sacerdote, quando ela fala como profeta. E nesse dia ela falou como uma profeta. Eu falei, pastor, se a gente fizesse tal coisa assim. Ela falou, não, filho, nós vamos fazer assim. Eu falei, pronto, baixou o profeta aí agora. E o que foi que eu fiz? Baixei minha cabecinha e disse, vamos fazer assim, porque quero estar debaixo da bênção. Lembra do que eu lhe falei? As minhas boas intenções nunca serão aceitas por Deus quando eu tenho que passar por cima da minha liderança. Olhe para o seu irmão para encerrar e diga assim, as suas boas intenções nunca serão aceitas por Deus quando tiver que passar por cima da sua liderança. Amém? Aplauda o Senhor nessa noite.